Então, você imagina então como esta motivação de destruir um símbolo de beleza e o fascínio da beleza pode estar presente numa relação pedófila. Quer dizer, evidentemente é uma ação puramente destrutiva. Mas podemos dizer que 80% das relações sexuais entre homem e mulher são destrutivas da parte do homem. E este é o coeficiente de veracidade que existe no feminismo. Só que o feminismo tenta vencer isto mediante a imposição de um poder legal e estatal em cima do homem e mediante uma simulação de inversão de papéis, como a gente vê no cinema, essas mulheres dançando em cima dos caras, a mulher batendo em 5 homens, etc, etc. Tudo isso, evidentemente, é ridículo, porque na hora que tem uma guerra, você vai chamar os homens, na hora que você tem um desastre, você vai botar quem para carregar os cadáveres dos doentes? Os homens, e assim por diante. Na hora que tem que consertar uma estrada, você não vai chamar as mulheres, e assim por diante. E sempre resta o famoso exemplo do Kerensky, o último governador republicano governante republicano da Rússia antes da Revolução, que no seu palácio tinha uma guarda constituída inteiramente de mulheres. Os comunistas, quando tomaram o palácio, estupraram e mataram todas. Então isso quer dizer que a igualdade de poder entre homem e mulher é impossível. O poder da mulher é exercido através do fascínio e da dominação psicológica pelo fascínio. Isso quer dizer, nem todas as mulheres têm esse poder, mas algumas têm e abusam dele. Até o momento em que, como dizia Goethe, são engravidadas e abandonadas. Então, todo este elemento de dominação é o que explica a pedofilia. Porque aí, vamos dizer, a desproporção de forças é monstruosa. E aquele que não teria sequer a coragem de enfrentar uma mulher adulta, porque tem medo do olhar dela, ele pode exercer o mesmo poder sobre um menino de 10, 12 anos. Vocês estão entendendo por que há 2 milênios a igreja adverte contra os perigos do sexo? Não é que o sexo é um treco ruim. Não, mas é que, veja, ele é uma coisa complexa que se compõe de muitos elementos antagônicos. Não é isso? E o elemento, vamos dizer, de poder, ele está sempre presente. E eu fico horrorizado com homens que não têm consciência desse poder. Ou que se acham os coitadinhos, têm medo das mulheres. Não é isso? Que eu acho que eu tive durante 6 meses na minha adolescência, depois perdi de vez. A partir da hora que comi a primeira, perdi o medo para sempre. Agora já entendi como é que funciona. Quem manda nesse negócio sou eu. Ou aqueles que querem se vingar do poder do fascínio, tendo um orgasmo que imediatamente o coloca numa depressão, o famoso post-coitum triste, e o faz, certo, repelir a mulher, ou pelo menos perder a relação de fascínio. Não é isso? Então, a pedofilia sempre foi o caminho mais curto para essas pessoas. E, veja, a pedofilia custa caro. Portanto, não é um hábito para pobretões. Isso quer dizer que ao longo da história, nós sempre vamos ver a pedofilia se espalhar nas classes altas em cima, em primeiro lugar. E hoje em dia é a mesma coisa. Se vocês assistirem esse vídeo do Paul Watson, que fala sobre Pizzagate e outros acontecimentos do mesmo gênero, vocês vão ver que hoje em dia a pedofilia está altamente disseminada entre as classes governantes do mundo, tá certo? As quais estão, por sua vez, promovendo a normatização da pedofilia. Mas estão promovendo como? De maneira grosseira e estúpida? Não. Estão promovendo com os melhores recursos da engenharia social e sabem que essas coisas têm de começar por uma operação que se chama dessensibilização. A dessensibilização vai acostumar você com certos símbolos do ato que você pretende legitimar,
mas que materialmente não realizam esse ato ainda. E é uma coisa progressiva. Se vocês observarem, toda a revolução dos costumes que houve no mundo começou assim. Também, se você observar a preparação de qualquer grande revolução, ela também é feita desse mesmo modo. Você começa por dessensibilizar as pessoas por coisas que antes as chocavam. Se você ler as obras de Voltaire, por exemplo, ele foi talvez o maior dessensibilizador do século XVIII, porque ele, sob vários aspectos, se apresentava como um homem conservador, a favor da ordem, dos tribunais, contra a violência, contra a demagogia, etc., etc., mas ia gradativamente dessensibilizando a sua plateia, que era constituída eminentemente de aristocratas, ao mesmo tempo que o governo francês, burro como ele só, vendo que estava muito... Houve uma diferença muito grande na formação da aristocracia na Inglaterra e na França. Os aristocratas ingleses sempre foram fazendeiros, então eles constituíam aquele chamado gentleman farmer, que é o sujeito tem a sua fazenda e ele a administra. Ao passo que a aristocracia francesa era geralmente uma aristocracia urbana, que ia toda para Paris para viver às custas do rei. E ainda deixava suas propriedades na mão do empregado, para o empregado plantar, criar vaca, etc., e mandar dinheiro para eles. Então é claro que esse sistema de exploração foi criando uma imensa classe ociosa em cima da sociedade. E chegou uma hora que o rei não aguentava mais sustentar essa gente, então ele teve a ideia de que os nobres deveriam se transformar em capitalistas, eles deveriam empreender seus próprios negócios e fazer seu próprio dinheiro. Com isso, ele desvia a aristocracia, que era uma classe de formação eminentemente militar, ele a desvia da sua vocação e dos seus ideais militares para fazer deles, né, capitalistas, burgueses. Então é claro que muda a mentalidade automaticamente. Tá certo? E se você for analisar a história da formação da aristocracia francesa, você vai ver que o ponto central da ética aristocrática até o século XVIII era a honra. Tá certo? Então, o cidadão tinha que provar o seu valor em combate, tinha que ser um militar, evidentemente, tinha que ter essa formação, tinha que se dispor a morrer se fosse preciso, e, em recompensa dessa sua atividade, a sociedade o sustentava. Tá certo? Quando eles se tornam capitalistas, o critério muda, porque o capitalista ele não está afim de honra, ele está afim de eficiência, de obter resultados efetivos. Lucro. Não é isso? E é claro que uma casta militar que de repente se converte em capitalista, ela vai mudar completamente de mentalidade, e por isso mesmo foi que metade da aristocracia aprovou a derrubada do rei. Não foi a burguesia. Tá certo? Falar em burguesia na França faz-me rir, porque até hoje você vai ver as companhias, né? Quem está na diretoria da companhia é o conde fulano de tal, o duque não sei das quantas, o príncipe não sei do raio que eu parto. E assim, é a boa e velha aristocracia que se encheu de dinheiro, virou toda capitalista, mudou de cabeça, mas continuou sendo aristocrata do mesmo modo.